Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Autosport, terceira corrida do ano da Fórmula 1, duas vitórias para a Ferrari, uma vitória para a Red Bull e muita coisa para contar hoje. Temos aqui connosco o Jorge Girão e o Fábio Mendes, vamos conversar um pouco de Fórmula 1. Olá a todos. Olá. Olá a todos, como estão? Tudo bem? Como é que é, Jorge? A Ferrari é a mesma mais forte? Eu diria que neste momento, aparentemente, é mais forte, não é? Ganhou 2 grandes prémios, tem 4 pódios, não me lembro. 5 pódios, aliás, 5 pódios, e não há mais nenhuma equipa com este tipo de resultados, não é? E para além dos resultados, a superioridade que hoje o Leclerc mostrou do Grande Prémio da Austrália, conseguiu afastar-se facilmente o Verstappen no início da corrida, depois de cada uma das situações de safety car, demonstra que realmente o Ferrari neste momento é o carro mais performante e mais eclético, portanto é um carro que se adapta bem a qualquer pista e tem uma janela de afinação bastante larga, ao contrário do Red Bull, por exemplo, que é um carro competitivo, mas parece que a equipa tem algumas dificuldades em colocá-lo numa situação em que é fácil de pilotar e rápido. E para além disso, o Ferrari, para além de tudo isso, é ainda fiável, não é? E consegue terminar as corridas. Só não conseguiu terminar hoje com o Sainz devido a um erro do piloto, mas em termos de fiabilidade é um carro que está acima de qualquer suspeita. E uma das coisas que este ano se falava muito que podia incomodar muita gente, não se esperava é que estivesse a incomodar uma equipa como a Red Bull, que o Verstappen em 3 grandes prémios fica fora 2 vezes. Isso é demais. Chega ao ponto de, apesar da falta de competitividade do Mercedes W13, mesmo assim o Lewis Hamilton consegue estar à frente do Max Verstappen no campeonato, o que é sintomático. Seja como for, será que depende um bocado das pistas a competitividade entre, para já percebemos que será entre a Red Bull e a Ferrari, independentemente do facto da Mercedes eventualmente poder recuperar, parece-me que já recuperaram um bocadinho, que já entendem um bocadinho melhor o carro e talvez, agora, o que não sabemos é se tem a ver com a pista ou se foi realmente o carro que evoluiu mais um pouco. Sim, parece que esta pista terá favorecido mais a Mercedes e até a McLaren, que foram os casos mais que saltaram à vista a nível de melhorias. O Jorge, como disse muito bem, o Ferrari é um todo-terreno, digamos assim, funciona bem em diferentes condições de pista, em diferentes pistas. O Helmut Marko referiu-se ao nono lugar da Red Bull como uma diva. E quando um carro é uma diva é muito difícil de afinar, de colocar na janela certa. Além de que há a questão do peso, que voltou a ser referido hoje por Helmut Marko. O Red Bull é muito mais pesado, o que dificultou muito mais a gestão de pneus, que hoje foi se calhar um dos grandes trunfos da Ferrari e de Leclerc. Quanto à Mercedes, a Mercedes, tanto o Russell como o Hamilton disseram que o carro é igual, sofreu poucas ou nenhumas atualizações. Portanto, é uma questão de pista e é uma questão também de aproveitar os erros alheios. O que a Mercedes tem feito, e é preciso lembrar que hoje a Mercedes correu com mais 1,5 kg, porque instalaram sensores para analisar a questão das oscilações, e mesmo assim conseguiram um bom resultado. A Mercedes está a seguir a filosofia que seguiu desde o início da era híbrida, que é dar primazia à fiabilidade e depois então a partir daí trabalhar. A fiabilidade parece estar de alguma forma garantida na Mercedes, falta a questão da competitividade e aí ainda é preciso dar um grande salto porque ainda estão a alguma distância. E esta corrida pode enganar um pouco porque realmente beneficia a Mercedes e a McLaren, só que na realidade as diferenças não serão tão, aliás, não foram tão diminuídas em relação àquilo que tivemos na última corrida. Eu, por acaso, acho que estes primeiros grandes prémios ainda não nos dizem totalmente o que são, o que é a correlação de forças total entre as equipas. Eu acho que só mesmo quando chegarmos a Barcelona é que vamos ter uma ideia muito mais fidedigna do que é que pode ser daí para a frente o campeonato.
E acho que se calhar é melhor nem termos muito essa ideia da correlação de forças, porque estamos a ver que as evoluções vão nos dar grandes diferenças. Não serão se calhar tão grandes quanto as que desejamos, gostaríamos de ter mais equipas a lutar, obviamente, por vitórias, mas é provável que em Barcelona, como tu disseste, e como é habitual, quando começa a ronda europeia, chegam as grandes atualizações e a partir daí poderemos ver algumas diferenças. Notar que a Mercedes não tem colocado grandes atualizações, o que pode dizer que está a preparar um grande pacote que pode então trazer algumas melhorias. Ou isso, ou então ainda há muitas interrogações e não vale a pena trazer melhorias quando não se sabe ao certo como é que se pode resolver. Jorge, onde é que tu achas que a Ferrari está mais forte? Em termos gerais, e depois fala-me também um bocadinho no azar. Eu acho que é um bocado isso do Carlos Sainz nesta altura, que então neste grande É assim, prémio. ainda relativamente à Mercedes, eu acho que há aqui uma estratégia. Eu acho que não sei se eu estou a entender já melhor o carro do que aquilo que entendiam em Jeddah, por exemplo. Os circuitos são muito parecidos. Jeddah e Melbourne, agora com as alterações que houve, os circuitos são parecidos. São circuitos em que a velocidade de ponta é muito, muito importante, com 3, 4 pontos aqui no caso de Melbourne, 3 trabalhos fortes, mais ou menos isso, e portanto há muitas semelhanças entre os dois circuitos em termos do layout da pista. O que eu acho é que a Mercedes desta vez centrou muito o trabalho na afinação de corrida. Se repararmos, na qualificação os Mercedes ficaram mais longe da pole position do que em Jeddah, mas em corridas estiveram muito mais fortes, reduziram para cerca de metade, mais ou menos, a diferença para o Ferrari. Portanto, acho que essa é a questão que altera um bocadinho aqui o equilíbrio de forças ou a distância da Mercedes para a frente. E depois, claro, aproveita os problemas da Red Bull para marcar pontos, e como tu disseste, ou foste tu, a Mercedes tem um piloto no segundo lugar do campeonato de pilotos, que é o Russell, e está no segundo lugar do campeonato de construtores, o que com o carro que tem atualmente seria altamente improvável, e deve-se mais aos erros da Red Bull do que ao mérito da Mercedes, muito embora a Mercedes esteja a fazer o máximo que pode com o carro que tem. Quanto ao Sainz, o Sainz, quer dizer, teve um conjunto de circunstâncias que o levaram à sua desistência logo na segunda volta. Não é? Ontem, quando estava a realizar uma volta que seria suficientemente boa para ficar ali nas duas primeiras linhas, houve uma bandeira vermelha e não pôde completar a volta, e essa volta foi para o galheiro, como se costuma dizer. Depois, quando a qualificação foi retomada, o carro não conseguiram colocar o carro em funcionamento rapidamente, e ele não conseguiu preparar convenientemente os pneus e fez uma volta que foi só suficiente para o nono lugar, com um erro pelo meio. Hoje, na corrida, mais uma vez teve um problema com o volante, porque já ontem parece que esse tinha sido o problema, e trocaram o volante e as afinações não eram indicadas. E isso direi que essa é uma falha da Ferrari, ao não estar preparada para uma eventualidade dessas. Devia ter um volante já preparado com as afinações de Sainz para alterar caso fosse necessário. E isso levou ao mau arranque dele, afundou-se na classificação, na primeira volta, e depois, na ânsia de recuperar, acabou por cometer um erro que talvez na situação dele não seja completamente justificável, mas pronto, houve aqui um conjunto de circunstâncias que levou a alguma frustração da parte dele e levou ao erro. Sim, é compreensível. E a McLaren? Acho que mostrou agora que está um bocadinho melhor. Eu gostava bastante, é assim, eu não tenho muitas dúvidas que a Mercedes mais cedo ou mais tarde se vai juntar às lutas lá à frente, espero que seja mais rapidamente, porque isto, se assim está a ser interessante, imaginemos se tivermos 6 pilotos a lutar por vitórias e pódios, o que já não era mau. Isto, pronto, vamos ver a McLaren. A McLaren duvido que chegue lá
lá à frente, eu acho que a McLaren mais cedo ou mais tarde vai estar numa espécie de terra de ninguém, atrás das 3 equipas da frente e à frente de todos os outros. Vamos ver depois o que é que a Alpine, que a Alpine também me parece bem. Ainda há a questão da Haas, que agora já há quem julgue que aquilo é um Ferrari disfarçado, como já foi um Racing Point, que era um Mercedes cor-de-rosa. Vamos ver como é que tudo isso evolui. Sim, em relação à McLaren, o Lando Norris foi muito perentório a dizer que não vale a pena embandeirar em arco, o carro é o mesmo, o que aconteceu foi a pista adequou-se um bocado mais às características do carro. Ele diz que o carro é exatamente igual ao da última corrida, não será bem assim, houve um ou dois upgrades, principalmente no fundo do carro, que poderão ter trazido alguma vantagem. O que está a acontecer é muito simples, as equipas começam a perceber melhor que tipo de afinação podem fazer, e como o Jorge estava a dizer, terá sido também a diferença em relação à Mercedes. O jogo de afinação começa a ser percebido melhor e começa-se a extrair mais do carro. Em relação à McLaren, o que acontece é que estas 2 últimas corridas foram de pistas de curvas médias altas. Quando voltarmos a pistas com curvas de baixa, aí a McLaren parece que vai ter muitos problemas. E como tu dizias, muito bem, a McLaren parece estar um furo atrás da Mercedes e com as evoluções é provável que melhore e acredito que vai melhorar, mas dificilmente conseguirá chegar este ano ao patamar da Mercedes, que parece ter um potencial puro, pelo menos aquilo que nos dizem, é que o potencial é maior. Em relação à McLaren, será preciso, se calhar, rever um pouco a filosofia, porque quando nos dizem que o carro não cria apoio aerodinâmico suficiente, há aqui um problema de base muito complicado que é preciso resolver. Pois, o que é que achas, Jorge? Eu sou basicamente de acordo com o Fábio. Acho que as alterações que tiveram de fazer por causa do subaquecimento de travões roubou apoio aerodinâmico à McLaren. O Norris disse que o carro basicamente era o mesmo e que se voltassem a Bahrein iria estar novamente no 13º, 14º lugar. Portanto, há ali uma questão que ainda está pouco resolvida no nível dos travões, provavelmente. Ao nível das atualizações, realmente que foi colocado no carro são pequenas atualizações, não é nada de profundo e que muda radicalmente a competitividade do carro, mas é esperado agora nas próximas 2 corridas alterações, evoluções provavelmente da maior parte de todas as equipas, e aí poderá haver uma alteração do equilíbrio de forças, mas é assim, eu julgo que a McLaren desta vez também beneficiou dos problemas do Alonso e também da má qualificação do Bottas, porque mais uma vez eu julgo que a Alfa Romeo tem um carro, provavelmente é o 4º mais rápido em pista, ou 5º, dependendo aqui um bocadinho do Alpine, mas na minha opinião é mais rápido que o McLaren, mas não consegue extrair o potencial de todo o carro ao longo de todo o fim de semana. E na qualificação, o Bottas, a equipa privilegiou uma afinação para a corrida com menos asa e ele não conseguiu passar a Q3 e ficou em 12º, se bem lembro. Mas depois, em corrida, ele, apesar de ter estado em longuíssimas voltas atrás do Stroll e do Gasly, portanto, o que exige muitos pneus. Quando ele ficou com a pista ali à frente, ele fez a 5ª volta mais rápida da corrida, mais rápida que o Hamilton e ao nível do tempo que o George Russell fez. Portanto, eu acho que a Alfa Romeo, se conseguisse ser mais consistente ao longo do fim de semana, provavelmente estaria ali a lutar provavelmente com os Mercedes, porque pelo que eu tenho visto, se olharmos para os tempos do Bottas em corrida, quando tem pista livre, e ele raramente tem pista livre nestas primeiras corridas, ele faz jogo igual com os tempos dos Mercedes. No caso do Alpine, assim, o Alonso ontem, na qualificação, seguramente conseguiria um lugar entre os 4 primeiros. Provavelmente, eu tive a fazer umas contas a projetar um bocadinho qual era o terceiro setor que ele podia fazer. E aquilo que me dava era ele
ficar à frente do Pérez e ficar muito próximo do Verstappen. Ora, se ele conseguisse arrancar de quarto, seguramente a corrida dele seria muito diferente. E julgo que poderia eventualmente ficar à frente dos Mercedes até. Logo, um pódio não estaria fora de cogitação para o espanhol. Mas pronto, realmente ele teve muito azar, porque numa volta que estava a ser muito boa dele, teve um problema hidráulico e acabou fora de pista. Depois de um pódio para a posição que ele acabou por terminar, que foi bem lá para trás, Sim. vai uma grande diferença. Rapazes, vamos à Bolsa de Valores. Fábio, queres começar? Posso começar. Se eu tiver que atribuir um top 3 neste fim de semana dos melhores, o Leclerc, sem dúvida, lidera de fio a pavio, faz uma corrida espetacular e, acima de tudo, mostra um Leclerc que se calhar diferente dos últimos anos. Um Leclerc que não erra, um Leclerc que está a um nível espetacular e que vai ter tendência a melhorar, por aquilo que nós temos visto até agora. Colocava em segundo lugar o Alex Albon, porque acho que fez uma excelente corrida, com uma estratégia um pouco estranha da Williams, mas que no final deu resultado. Mas o Albon fez uma grande gestão dos pneus e conseguiu manter um bom ritmo. E se eu tiver que atribuir o terceiro lugar, provavelmente a Russell. Acho que está, além da boa corrida que fez, está a ter uma boa época e está a conseguir não sucumbir à pressão de ser colega do Lewis Hamilton. Por isso acho que também merece destaque. Jorge? Eu concordo basicamente com o Fábio. Acho que o Leclerc destacou-se mais uma vez. É assim, o único ponto em que eu discordo do Fábio é assim, na minha opinião, o Leclerc cometeu este nos últimos anos, no ano passado e há 2 anos. Não era porque ele não fosse já o piloto que eu, obviamente depois é melhor, né? mas assim, acho que aqueles erros surgiam da motivação, do desejo dele de carregar o carro para lugares onde não deveria estar, e isso acabava, quando se arrisca muito, obviamente que o erro é mais fácil de acontecer. Agora, quando ele tem um carro que é tão competitivo como o atual, essa necessidade de arriscar, tanto como arriscava, já não é tão necessária e as coisas saem de uma forma mais natural. Destaque também o Albon, fez uma grande corrida. Aliás, até ele ficou surpreendido com o resultado. A Williams jogou bem estrategicamente, podia arriscar, não tinha nada a perder e correu tudo muito bem, o que é fantástico, havendo agora apenas uma equipa sem pontos. Na terceira posição, coloco aqui 2 equipas, a McLaren e a Mercedes, pelo facto de estarem a trabalhar de uma forma positiva com o material que têm, que não é dos mais competitivos, mas têm vindo a conseguir evoluir e este fim de semana maximizaram aquilo que tinham ao seu dispor, o que não é fácil de fazer, como se verifica com a Red Bull, com a Alpine, com a Alfa Romeo e por aí fora. Se vos pedir um ponto negativo, acho que a opinião é unânime. Aston Martin. Sim, eu tenho 3 pontos negativos. Então, acrescento. É assim, a Aston Martin, sim, é um aspecto está muito negativo. É uma equipa que parece que está perdida, o carro não anda de forma alguma. Não, aliás, enquanto que podemos dizer o mesmo da Red Bull não, da Mercedes e da McLaren, mas nota-se que estas equipas estão a trabalhar e estão a conseguir evoluir. A Aston Martin parece que estagnou, não sai dali. Além disso, os pilotos também não ajudaram, qualquer um deles cometeu muitos erros ao fim de semana, bateram com alguma violência em alguns casos e obrigaram a que as equipas, a que a equipa trabalhasse a reparar o carro em vez de estar a trabalhar para afinar o carro. E claro, isso tem sempre um custo, vai ter um custo no desenvolvimento do carro, porque sabemos que estamos numa era do teto orçamental. E em último lugar, no aspecto negativo, ponho o Alpine, porque assim o Alonso mostrou que havia potencial ali para um resultado extraordinário e devido a pequenos problemas, mais uma vez, o resultado esfumou-se.
Fábio. Se calhar também a Red Bull, em relação à fiabilidade da unidade motriz, Sim, começa a dar Red muito Bull, trabalho. exatamente. Sim, falta-me falar na Red Bull. Sim, a Red Bull também. A Red Bull tem tido muitos problemas e, quer dizer, uma equipa que está a lutar pelo campeonato não pode, em seis arranques, não pode acabar só 3, terminar só 3 corridas. Duas pelo Pérez e uma pelo Verstappen. Ok. Pronto, acho que está bom por agora. Dentro de 2 semanas estamos em Imola para mais um grande prémio. Por acaso, quando o Imola entrou, eu não dava muito pela corrida por causa do tipo de circuito, mas a corrida do ano passado, por exemplo, foi fantástica. Talvez. Sim, diz. Não, além de ser uma pista fantástica e mítica, vai ser muito importante porque vamos ver o início dos upgrades. A Red Bull já prometeu um carro mais leve para Imola, a Ferrari está a preparar um fundo novo para Imola também. Pode ser em Imola que comecemos a ver algumas atualizações a sério e algumas diferenças no tal equilíbrio de forças que tu falavas. Por isso, Imola, além de ser uma pista muito interessante por si, pode vir a ser também muito interessante para percebermos que tipo de passos é que as equipas vão dar nesta ronda europeia, que vai provavelmente concentrar o grosso das atualizações desta época. Ok. A Alfa Romeo também vai lançar um novo pacote em Imola. Uhum. Também. Pronto, vamos aguardar agora pela prova italiana. 2 semaninhas, para mim podia ser já para a semana. Isto agora vamos. Mas não tão cedo. Sim. Pois, Não, mas vai ser. Este era o pior do ano. Lá mais para a frente também temos outros, mas pronto. Para já ficamos assim. Ok? Até daqui para mais Fórmula 1. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Até à próxima.